Como é que você faz isso? Como é que você potencializa? Tá bom, Sandrine, estudei, vi o conflito, como é que eu potencializo? Tem uma história que eu narro bastante aqui para vocês, que é a história do conto e da verdade, que é a história da velha que bate na porta de casa, em casa, ninguém abre, vocês já devem ter ouvido. Então, o que eu faço? Há um conflito ali existente naquela velha. Ela tem uma emoção que ela vivencia ali que é muito forte, que é o da rejeição. Isso fica muito claro na história. A maneira como eu vou narrando essa sequência de acontecimentos vai fortalecendo a emoção da rejeição. Tanto que a maioria das pessoas começam a sentir pena da velha mulher. Mas fala, nossa... Então, eu vou gerando empatia nos escutadores quando eles ouvem essa história. Então, eu digo, aí abriram a porta e fecharam a porta na cara dela. Aí ela foi bater na porta da segunda casa, e as pessoas da segunda casa olharam pela janela e nem quiseram abrir. Então, eu vou reforçando o ato de que ninguém a recebe. Então, ela bateu na porta de casa em casa e ninguém abriu, ninguém lhe deu nada para comer ou para beber. Cansada, ela foi até o centro do vilarejo, lá bebeu um pouco de água da fonte e sentou-se para descansar. Quando chega nesse ponto, já está todo mundo sentindo o que aquela velha sente. E eu não precisei falar absolutamente sobre nenhuma emoção. Nenhuma emoção. Eu não disse que ela ficou triste. Eu não disse que ela se sentiu rejeitada. Essa é a minha interpretação. Porque pode ser que tem gente que escute isso e não perceba que ela foi rejeitada. Porém, sinta o cansaço dela, de muitas tentativas que ela experienciou e nenhum resultado. Então, talvez tenha escutador que vai fisgar aí, porque talvez ele esteja vivenciando isso. Um cansaço tremendo em tentar e não conseguir. E ele não faz conexão com a rejeição. Então, eu fortaleço criando imagens, narrando as imagens das ações do personagem. Não preciso dizer que ela foi rejeitada. Às vezes o escutador nem se tocou. Aí quando eu falo que ela foi rejeitada, se eu falo, né, se eu corro esse risco, por exemplo, que é um risco, eu mato o conto para aquele que não percebeu que ela foi rejeitada, para aquele que não fez essa conexão. Eu mato a história para ele, eu mato toda a experiência que ele poderia vivenciar com aquela velha mulher, porque eu disse que ela foi rejeitada. E ele não foi essa conexão que ele fez, emocional. Ele fez uma outra conexão emocional com aquela velha mulher. Então, eu só vou narrando ações e eu vou fortalecendo a ação do personagem. Então, é isso que é fortalecer o conflito. Então, independente da emoção envolvida, eu não narro a emoção. Eu não falo que o personagem estava assim, ou assado, durante o acontecimento da história. Porque é a chance do escutador adentrar ali e viver, de fato, aquilo que o personagem está vivenciando. E dali ele vai tirando os seus ensinamentos, os seus caminhos, as suas conclusões. Ele faz isso, não é a gente que faz isso para ele. Todos nós somos capazes disso. Todos nós somos muito capazes desse processo. É muito lindo isso. Ninguém precisa dizer nada para nós. Nosso coração sabe o caminho. Às vezes a gente só precisa abrir a portinha para ele poder se expressar, para ele poder conversar com a gente. E aí o conto permite isso. O conto permite que a gente converse com a gente mesmo, que a gente dialogue com as nossas dores, com as nossas feridas, com os nossos conflitos e encontre soluções sozinhos. Soluções criativas. E sabe o que eu acho mais interessante? Isso não é só para aquele que escuta, não é. O processo para quem narra é o mesmo. Você que quer narrar história também vai vivenciar o mesmo processo. Essa técnica, querendo ou não, ela é auto-aplicável. Mesmo que você não queira aplicar em você, ela vai ser aplicada. Não tem jeito. Ao se debruçar sobre um conto, ao dialogar com um conto, não tem jeito. Você vai ser tocada, você vai ser mexida, suas emoções vão vir à flor da pele, só que vai ser uma sensação boa de encontro, de diálogo, de lugar mesmo. A técnica NTN, que é a narrativa terapêutica neural, ela é de fazer você vivenciar uma história que você está ouvindo, como se você tivesse
vivendo mesmo. Aí você vai sentir, você vai se envolver, você vai se colocar no lugar do personagem. Pela neurociência, é a única forma da gente ressignificar as nossas memórias afetivas, da gente ressignificar as nossas experiências.